O futebol é uma coisa fantástica e absurda. Assim, só para ter uma noção, antes do Catar, ali na Copa de 2018 na Rússia, na final da França versus a Croácia, a gente tinha cerca de 1,5 bilhões de pessoas assistindo aquele jogo. 1,5 bilhões de pessoas, o que assim dá quase que 20% das pessoas vivas hoje no planeta. E subestimar esse acontecimento global, unificante, é ingênuo. Eu acho isso, na verdade, legal pra caramba. Já que no Brasil não precisa nem de falar, né? Os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo são tratados praticamente como um recesso, né? Meio que um feriado cívico e religioso, praticamente. E a camisa da seleção brasileira serve de cartão de visitas pra gente quando vai visitar outras partes do planeta. Essa camisa e o futebol que ela representa são um aspecto absurdamente unificante da nossa identidade. Ali durante os Jogos da Copa do Mundo, unificando as pessoas praticamente independentemente de religião, de situação social, econômica ou de filiação política. Mas hoje a gente vai falar justamente desse último ponto, sobre como que a camisa da Seleção Brasileira de Futebol e política nunca estiveram realmente desassociados. Porque assim, será que realmente dá para usar a camisa da seleção sem ser confundido com isso daqui? A camisa amarela do Brasil, na verdade, nem sempre foi o uniforme oficial da seleção brasileira. Ela foi adotada ali, na real, a partir de um concurso promovido pelo jornal O Correio da Manhã em parceria com a CDB, que é a antiga CBF, a partir da nossa derrota traumática em 1950, conhecida como Maracanaço, para o Uruguai, aqui no Brasil. Aquele evento fatídico vai justamente despertar essa sede de vingança e renovação futebolística brasileira que vai inspirar a criação do novo uniforme. Até então, a camisa da seleção brasileira era, na verdade, branca, com alguns detalhes em azul. E assim, eu poderia até tentar justificar que é branco para poder simbolizar a pureza, ou então talvez ali enaltecer o celeste, né, com o azul do centro da bandeira junto com o branco ali das estrelas e das nuvens, mas a real é que eu tenho que mais que concordar com o Correio da Manhã, ali na ocasião do concurso, que vai falar que essa camisa branca é uma camisa que nada traduz, que não significa nada em específico de brasilidade, ainda mais que a gente tem uma bandeira com cores tão fortes, tão vivas e tão presentes. Para isso, justamente, que foi feito o concurso aberto ao público, né, pelo jornal, que vai trazer ali como a sua principal premissa a seguinte: a camisa da Seleção Brasileira de Futebol deveria conter todas as cores da bandeira do Brasil. Olha só que doido, porque aqui já é um esforço de tentar fazer com que a camisa da Seleção Brasileira de Futebol e a bandeira do Brasil se comportem como uma coisa só. Inclusive, como muito bem dito pelo Aldir Schiller, que é o vencedor do concurso que vestiu a nossa seleção brasileira, ele fala que a criação do novo uniforme tinha muito pouco pretexto relacionado a não dar mais azar da camisa branca, por exemplo, mas sim de identificar o futebol com a nossa nacionalidade. Nisso, em 1954, lá na Suíça, vai estrear pela primeira vez a amarelinha, né, com uma composição minimalista, estrutura muito bem pensada por Schiller. Porque assim, se você para pensar, é muito desafiador conseguir construir uma composição de uma roupa harmoniosa com tanta cor assim ao mesmo tempo. E aí ele vai adotar uma estratégia de trazer uma hierarquia de cores. E aí, justamente na alternativa de uniforme que ele vai gerar, que vai ficar mais legal, vai colocar ali o amarelo, né, como o foco central que vai dar essa vestimenta dourada para grande parte do uniforme, colocando o verde somente para as golas e mangas e o azul no calção e ali em alguns detalhezinhos do brasão, que eu acho que foi especialmente uma sacada muito bem genial ali do Schiller para poder não sobrecarregar a camisa da seleção. De significados, a camisa ela necessariamente tem que se apoiar
na bandeira do Brasil, né? Então, a bandeira é essa justamente que carrega o verde e amarelo ali pelo menos desde 1822, enquanto estandarte imperial do Reino do Brasil, né? Fazendo referência ali às cores da família de Bragança e de Habsburgo-Lorena. Já o azul, ele vai entrar em referência à proclamação da República, né, representando o céu da manhã do dia da proclamação da República e cada uma das estrelas dos diferentes estados da nossa nação. Bandeira essa, né, com aquele globo azul que a gente vai conhecer a partir de 1889 e aí que aqui a gente vai adotar mais os significados simbólicos do verde e amarelo, né, o verde enquanto essa primavera eterna, né, da nossa natureza e o amarelo sendo o ouro e riquezas do nosso país. Eu sou rica! Eu sou rica! Enquanto um símbolo pátrio, né, ou seja, da pátria, a bandeira e, consequentemente, a camisa do Brasil vai representar essa ideia, esse mito unificante inventado no que a gente acredita que é ali a identidade da pessoa brasileira. É um texto de significado sobre um outro texto de significado. É a construção de uma identidade nacional e a celebração de um passado comum inventado, em que a gente tem glórias e tragédias que competem pela narrativa nacional. A gente tem a sobreposição do texto do Maracanaço por debaixo do texto da bandeira do Brasil, por debaixo do texto da camisa de futebol, por debaixo de outros vários e vários textos que a gente vai construindo a partir daqui sobre aquilo que representa a camisa da seleção brasileira de futebol. Só que tem um lance, assim, enquanto um símbolo pátrio, a camisa-bandeira da seleção brasileira de futebol é super potente ali no corpo do povo. E na Copa de 70, justamente, na seleção que tem o Pelé e o Tostão, a gente vai ver esse primeiro sequestro da amarelinha, fazendo aí uma referência àquele podcast maravilhoso que vocês, por favor, escutem, o primeiro sequestro que vai acontecer durante a ditadura militar que estava a pleno vapor. Na época, o João Saldanha, que era de esquerda, ele era o técnico da seleção brasileira e estava se dando super bem na fase eliminatória. Só que entre a fase eliminatória e o começo dos preparativos para a Copa, o Médici acabou assumindo o governo. E com isso, ele começou a interferir diretamente na seleção brasileira de futebol, o que resultou na expulsão, a retirada do Saldanha do cargo que ele ocupava e a sua consequente substituição. A CDB, então, a partir dessa troca, começa a militarizar a seleção brasileira. Militarizar no sentido de que a seleção começa a treinar ali na Escola de Educação Física Militar. Militarizar porque começa a haver uma interferência direta do governo na seleção, com pressão para convocar certos jogadores para o campo e retirada do técnico também. E militarizar em termos de tornar a seleção um objeto, uma frente de propaganda. E aqui instrumentaliza a seleção enquanto um estandarte que vai buscar carregar uma visão falsamente otimista a respeito não somente do futebol, mas do governo que era vigente por aqui. Uma tentativa de avançar esse desenho de nação no imaginário das pessoas. Um desenho que buscava esconder uma das fases mais duras da ditadura, com tortura e com repressão dos nossos direitos individuais. Um desenho que busca impulsionar uma visão única de país que é contra todo mundo que não é a favor daquele regime ditatorial. E aqui, impulsionada pelo aparato estatal, a camisa-bandeira, por assim dizer, toma uma outra projeção, né? A bandeira, que antes estava somente presente ali, principalmente em palácios ou prédios do Estado, passa agora a habitar o corpo das pessoas, o mercado. E é uma popularização que busca sequestrar a identidade brasileira, tentando trazer uma narrativa de que ou você é pela ditadura ou contra o Brasil. E foi aqui que a camisa da seleção brasileira de futebol passou a ser entendida enquanto uma metonímia para a bandeira do Brasil, ou seja, passou a ser vista e compreendida, ressignificada, enquanto uma representação direta da bandeira do país, na boca do povo, no corpo do povo. E isso muda tudo. Daí, assim, mais do que nunca,
Falar da camisa da seleção brasileira é a mesma coisa do que falar da bandeira do Brasil. Inclusive, tem um artigo muito bacana escrito pela Jaciane Dantas Souza, falando justamente sobre a apropriação desses discursos pela parcela mais conservadora política brasileira. Daí, justamente em 2013, nas jornadas de junho, a gente vai ver esse uso das cores nacionais e da camisa do Brasil enquanto metonímia para a bandeira como uma forma de tentar comunicar um ideal único ali em prol de uma visão total da nação, como se todo mundo estivesse ali por um mesmo objetivo, seja ele verdadeiro ou não. E aí em 2014, esse uso ele continuou a existir a partir do movimento Não Vai Ter Copa, né? Falando ali da Copa do Mundo que estava para ser realizada aqui no Brasil. E aqui passa a ser cada vez mais evidente esse sequestro dessas cores, dessa camisa, por uma parcela político-partidária de uma direita conservadora. E esse sequestro ele vai ser ainda mais evidente logo em seguida, em 2016, ali nos protestos que pediam pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ali as cores eram utilizadas com uma intenção de mostrar uma unidade e uma visão popular unificada a favor do impeachment, o que não era verdade. A gente sabia que tinha uma vasta parcela da população que era contra esse movimento. E aí justamente a gente vai ver essa contraposição de protestos em verde e amarelo contra outros protestos em vermelho. A estratégia aqui da direita conservadora é tentar fazer confundir o seu alinhamento político, partidário, social com o alinhamento do próprio Brasil. Como se dissesse que quem não se alinha dessa forma não é brasileiro. É uma tentativa de fazer confundir os símbolos pátrios com a sua visão política de país. Uma apropriação, um verdadeiro sequestro desses simbólicos numa tentativa de esconder e traficar outros significados. Um cavalo de Troia que carrega a bandeira por fora e outra agenda política conservadora por debaixo dos panos. E aí o resultado disso tudo é justamente a continuidade desse discurso em 2018, que a gente vai ver ali justamente na campanha que então vai eleger o presidente eleito naquela época, 2018, Jair Bolsonaro. O que busca criar um discurso de nós contra eles, né, em que essa ideia de nós seria esse Brasil conservador, supostamente conservador, né, que não é necessariamente verdade, contra um eles que seria todo mundo que não se alinha com essa visão de país. A bandeira ou a camisa do Brasil, assim como a bandeira de um navio pirata, passou a significar uma outra coisa, a partir do seu uso desenfreado pela direita conservadora brasileira nos últimos anos. Além de ser pátria, ela passou a ser um sinal de alerta, na ideia de que ali, ó, onde você tá vendo a bandeira, mora uma pessoa que apoia um político que é racista, homofóbico, machista, além de, então, não achar digna a existência de boa parte do nosso país. A bandeira não é só sobre o que ela já significou, mas o que ela passa a significar, dados os novos contextos midiáticos, sociais, políticos e econômicos que a gente vai vivendo. Daí chega 2022. Pós um período eleitoral extremamente polarizado, com esse uso ostensivo da camisa do Brasil enquanto metonímia para a bandeira brasileira pela campanha do Bolsonaro e uma tentativa de recuperação do verde e amarelo pela campanha do Lula, enquanto uma ideia de evocar uma união e uma despolarização nesse sentido. Bolsonaro e o Lula aqui são quase que meros detalhes dentro dessa disputa simbólica que já dura séculos aqui no Brasil. É o texto do texto, do texto, do texto, do texto, do texto. É o maracanaço que sobrepõe a bandeira com a camisa, a ditadura, as diretas já, as jornadas de junho de 2013, a extrema-direita conservadora de 2018 e esse embate simbólico de 2022. É uma disputa que vai e vem nessa guerra de significado que é desse complexo simbólico que é a camisa do Brasil e que evoca essa pergunta angustiante. E aí, pode usar? Pois é, eu tenho que ser bem sincero, assim, não vou mentir, que
que eu tenho um sentimento meio misto, assim, com a bandeira do Brasil e, consequentemente, com a camisa da seleção brasileira. Misto porque eu sei que isso vem de um lugar ufanista, conservador, tradicional, problematicíssimo, séculos aí da nossa vida de construção de país. Mas misto também porque eu acho que é muito importante valorizar o que é nosso, sabe? De valorizar essa nossa luta e caminhada decolonial, de valorizar esse povo todo mundo, né, que está aqui dentro desse mesmo país, simbolizado por esta mesma bandeira. Por que não absorver, queimar e ressignificar? Inclusive, tem uma técnica de brainstorming, ou seja, de geração de ideias e alternativas que a gente usa bastante, de vez em quando, na verdade, no design, e que aqui a gente pode colocar na prática. O Scamper, especificamente, na camisa do Brasil, a gente pode substituir, combinar, ajustar, modificar, maximizar e minimizar, propor novos usos, eliminar ou reorganizar. Cada um desses verbos do Scamper, eles podem significar, sei lá, uma troca de cor, uma adição de um simbólico, de um acessório, a troca de algum ícone dentro dessa vestimenta. E se você substituir o logo da seleção brasileira para um logo seu próprio, ou então um logo de alguma causa que você defende, e se você adicionar uma cor, um acessório, um outro elemento ali na sua vestimenta que vai trazer ali um outro significado político para a sua roupa. E se você modificar e descaracterizar a camisa para não se parecer com aquela camisa do Brasil e sim uma sua própria. Tudo isso é sobre reorganizar esses simbólicos e ressignificar o que significa vestir a camisa do Brasil e torcer pela seleção. Inclusive, fica aí a dica, a própria CBF já utilizou dessas ressignificações, né? Por exemplo, com esse uniforme de 2022, a partir da adição desses padrões animais, né, da onça pintada, que faz referência a essa natureza que é nossa própria, mas também que a gente pode traçar uma conexão com os povos originários aqui da América do Sul e Central, que é uma indumentária de guerra e que nada tem a ver com o simbólico extremista conservador da direita. Ou então com a adoção do azul pela própria CBF e de outras cores e versões da camisa brasileira para quem quiser utilizar essa camisa sem correr o risco de ser confundido ali enquanto alinhamento político. Ou ainda melhor, se a gente quiser, na verdade, esquivar da CBF, tem uma série de outras pessoas produtoras locais que estão fazendo o mesmo esforço. A gente pode falar, sei lá, da camisa que a Malfeitona fez, que ficou bem fantástica, com algumas camisas da Uzi Bruzinhas, com o pessoal também da Chico Rei, e além do mais ali, você vai estar apoiando uma iniciativa local e dando força aí para quem tá com umas coisas legais aí no mercado. O negócio é que é importante a gente ocupar esse espaço simbólico das cores da bandeira do Brasil. É importante porque esse é um lugar de poder discursivo, porque é um simbólico que ele se pretende, né, enquanto a união de toda a nação e que apela muito pelo gatilho de afeto que todo mundo tem com esse simbólico especificamente. Deixar de ocupar esse espaço não é estratégico. Que nem a gente conversou aqui, a nossa identidade, ela é feita de texto, de texto, de texto, de texto. Então, fica aqui o convite da gente escrever ainda mais um texto em cima desses significados todos, os nossos significados, para tentar buscar a reabilitação, talvez mesmo assim que um pouco tardia, dessa camisa que pode representar o presente e talvez o futuro do nosso país. Porque assim, reescrever a camisa do Brasil pode ser o mesmo que reescrever a bandeira do Brasil e talvez reescrever o nosso próprio Brasil.